No meio disso tudo, acabam que as repercussões são mundo afora. Essas tarifas não são só contra o Brasil, a gente lembra, são contra vários países que estão negociando, inclusive como a União Europeia, a própria China, que negociou uma tarifa muito menor com os Estados Unidos. Mas tem uma repercussão que está chamando a atenção aí nas últimas horas, que é do jornal The Economist, que disse que há uma agressão chocante de Trump ao Brasil e que essa é uma das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria. Deixa eu repercutir essa frase aí desse jornal que é tão importante com o nosso professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, bem-vindo. O que o senhor achou dessa comparação aí do The Economist, hein? Tá certa ou tá um pouquinho exagerada? Não tem nada de exagerado, não. Economist não costuma fazer exageros. É extremamente ponderada, né? Economist é vista praticamente do sistema financeiro internacional. Ela tem um parâmetro do Financial Times e costuma ser exatamente isso que você comentou, né? Tem um poder de repercussão alto. Para quem não sabe, né? Economist tem 160 anos, né? Então, por aí a gente tem uma ideia melhor do que ela representa. Ela representa a City de Londres, né? Daquela situação. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, não tem nenhum banco no mundo que seja importante que não tenha uma sede na City de Londres. Então, é com eles que eles estão falando, né? A repercussão é sempre deles, né? Para a gente situar do que nós estamos dizendo, por que vocês estão dando tanta importância para a Economist, né? Como você mencionou. Então, primeiro de tudo, a Economist está reconhecendo que intervenção, isso é o fato mais importante, né? Os banqueiros, o jornal dos banqueiros, interviram no país do outro. Isso é fundamental, né? Segundo, é a maior interferência mesmo na referência da Guerra Fria. Quando a gente fala de maior interferência, mesmo na referência da Guerra Fria, nós temos todas as interferências que os americanos fizeram e que todo mundo lembra começar da Revolução de 64, que é reconhecidamente, eles admitem, ninguém esconde, uma ação que teve apoio dos Estados Unidos. Então, quando essa realidade acontece, é evidente que a gente tem que ver ponderações feitas, né? E a ponderação feita no todo do artigo 10 é de que a medida do presidente Trump em relação ao Brasil não é muito clara, não deixa claro quais são os seus objetivos e ela está indo ao contrário do que ela pretende. Traduzir o artigo da Economist, autêntico tiro no... Né? Tradução é essa, né? Que é tanto internamente no Brasil, a revista diz com todas as letras que Trump e Lula são inimigos ideológicos, todo mundo sabe também disso, o próprio Lula disse, olha, não me importa qual é a tendência dele, eu quero conversar, a reconhecer essa diferença, né? E a partir daí ela vai enumerando os fatos, né, para mostrar que o exagero americano, a medida exagerada americana nos 50% e principalmente, né, a interferência nos assuntos internos de outro país, que é uma coisa inadmissível. Claro que a Economist não se refere a isso nesses termos, mas seria a mesma coisa que o presidente brasileiro discutisse uma decisão da Suprema Corte americana. Não tem cabimento, né? Ou que fosse o Putin ou Xi Jinping, seja lá quem for, né? A Suprema Corte nos Estados Unidos é independente, a nossa Suprema Corte também é independente, tem que ser respeitada do mesmo jeito que a deles. Então, é esse o tom da Economist e, sem dúvida nenhuma, a Economist não faz algo que ela não capte o clima, né? O clima é exatamente esse no mundo todo. Agora, professor, o que tem me assustado bastante é realmente que esse prazo está chegando. A gente sabe que o anúncio de Trump sobre as tarifas foi feito a partir de carta. E não só para o Brasil, né? Não é uma coisa isolada. Ele está... Não, ele fez assim, foi mandando carta para os países e jogando. Começa a partir de 1º de agosto. É tanto para você, é tanto para você, é tanto para você. Bom, existe uma questão que não dá para se ignorar, que é a maior economia do mundo. Então, se você tem questões políticas diferentes do presidente, como o presidente brasileiro tem, do presidente americano, é a maior economia do mundo.
Se precisa Sim. se ter uma boa base de relacionamento com isso, né? O que a gente está vendo nas últimas semanas é a União Europeia conversando, Canadá conversando, Filipinas conversou, China conversou e Brasil não conversou. O que acontece internamente, não sabemos. Nos últimos dias, o presidente Lula, inclusive, estava evitando falar Estados Unidos, estava evitando falar o nome de Donald Trump. Voltou a falar desde ontem. E chegou a mencionar que Trump não procurou ele. É isso mesmo, professor? Porque assim, eu tô vendo, sabe assim, dois bicudos não se beijam, que a gente fala? Pelo que a gente Sim, está vendo, é que os sim. outros países estão procurando Donald Trump. E eles receberam a mesma carta, da mesma forma. E o Brasil que não está indo atrás. E às vezes essa coisa dos bicudos, quando a gente fala de economia, a gente está falando da maior economia do mundo. E aí, dia 28, que vão apresentar um projeto, e dia 1º de agosto está batendo na porta. Eu converso com vários economistas aqui que dizem, o que Trump fala, não, né? Pode ser que não... Mas e se for? E se valer a partir do dia 1º de agosto? O que uma relação diplomática diria para ser feita nesses casos? O que os outros países estão fazendo que o Brasil não está fazendo, que não está se negociando aí, professor? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender são dois lados. Eu acho excelente essa tua lembrança, porque essa lembrança permite, né, essa tua pergunta permite que a gente faça um pouco de historinha do que está acontecendo. Tem um personagem que a gente não pode deixar de lado esse contexto. Assim como tem o Alckmin, tem o personagem Fernando Haddad, que a gente gosta, não gosta, seja amigo dele, de inimigo, ele é o representante na economia brasileira. E é um sujeito ponderado. Né? Então, o que é que o Fernando Haddad tem comentado, e na última vez deixou isso muito claro, um reconhecimento muito forte. Em maio, quer dizer, o governo brasileiro mandou uma carta para o governo americano disposto a negociar. Não recebemos resposta alguma. Depois dessa frase, que aumentou para 50%, na semana passada, a Haddad falando, mandamos uma outra carta. Pior que isso, Scott Bessent, que é, vamos dizer, o homólogo dele nos Estados Unidos, é o secretário de Tesouro, leia-se o ministro da Fazenda deles, estava em conversações diretas com Haddad. E o Haddad e outros técnicos conversando. No dia que a ação do 50% foi feita, naquele mesmo dia havia uma reunião remota entre técnicos da Fazenda daqui e da Secretaria de Tesouro lá. Eles não sabiam que o Trump ia fazer isso, os americanos que estavam negociando com o Brasil. Então, nós temos um histórico de promessas. E aí vem aquilo que é mais interessante na tua pergunta. O Scott Bessent e o Haddad confirmou isso, porque o jornalista americano perguntou e ele não mentiu, ele confirmou, é isso aí, é verdade. O que é que o jornalista americano perguntou? Mas o Scott Bessent conversou com o senhor e disse que ele não poderia seguir à frente com as negociações, porque ele não tinha mais poder para isso, que agora era só com o Trump. Nós estamos falando do secretário de Tesouro americano. Em outras palavras, Trump avocou com toda a sua habilidade, entre duas imensas aspas, para si aquilo que era uma negociação em curso. Ainda nos termos do 10%, ainda nos termos do aço, o Brasil estava convencendo os americanos da importância de cota de aço, os técnicos dele têm razão, conversando sobre, por exemplo, celulose. É impressionante a importância da celulose. É 37% do consumo americano. É tanto quanto o café. E celulose tem uma importância muito grande quando você pensa em celulose. A gente fala celulose, a gente pensa no papelzinho. Não. Celulose é embalagem. Pensa em e-commerce. Entenda do que nós estamos falando. Né? E a celulose brasileira, de certa forma, tem um componente importante. Tudo isso foi negado. A Câmara de Comércio americana avisou, olha, vai devagar, porque tem mais de 6 mil empresas, 6.500 empresas de todos os tamanhos, grande, média e pequena, que fazem cadeia produtiva com parte da mercadoria é feita aqui e mandada para lá, e se integra na produção deles. É empresa.
disso que estava em curso parece que convenceu Trump. O que nos faz fazer uma pergunta muito curiosa. O que é que Trump realmente pretende com isso? Por quê? É a questão com o Bolsonaro? Desculpe. Na quarta-feira da semana passada, nos jardins da Casa Branca, Trump foi claríssimo, Paula. Jair Bolsonaro não é meu amigo. Lembra disso? Uhum. Eu gosto muito dele, ele é um bom homem, mas ele não é meu amigo. Deixou marcado ali o limite. Então, qual é a importância? Talvez a gente tenha que pensar, Paulo, que o Brasil está sendo usado como um solene moleque de recado. O recado não é para nós, direto, nós estamos sendo usados para dar um recado sobre a hegemonia chinesa na América Latina. E também, se servir para o resto do mundo, também serve. Claro que tem a ver com a reunião dos BRICS, como a Economist reconheceu, tem. Mas não é só isso. Tem a ver com, de alguma forma, a proximidade que a América Latina tem dado aos negócios com os chineses. E isso é generalizado, incluindo a Argentina do Milei, que a gente pensa que a Argentina do Milei briga com os chineses, não briga, não. Então, quando a gente olha para essa realidade, talvez a gente entenda melhor que nós estamos sendo meio que Pilatos no credo. Lembra dessa expressão velha? Uhum. Nós estamos meio que sendo moleque de recado nessa briga. Né? Então, eu acho que a tua pergunta é essencial para a gente observar o seguinte: a negociação, mas nem o negociador-chave americano disse já não está mais comigo, já não está mais na minha seara, ficou só lá na Casa Branca, só no Salão Oval. Aí fica difícil mesmo, ninguém consegue realmente falar com o Salão Oval. É verdade, professor. Olha, enquanto os parlamentares aqui no Brasil brigam que as palavras, né, que levaram a todo esse tarifaço contra o Brasil são Bolsonaro ou são Lula, depende se é da oposição ou se é do governo, na verdade eles estão indo para os lugares errados, né? É como o senhor fala, tem 5 letras e se chama China. E mais uma vez voltamos aí a esse assunto. A gente talvez tudo isso seja só bode expiatório, mas o foco principal ali deles é China. Exatamente. É um bode expiatório imenso. A gente não pode negar que a China tem força, a gente não pode negar que a China tem presença. Todo mundo sabe, mais de 1/3 das nossas exportações, 35% das exportações vão para a China. Se a gente olhar para tudo, essa energia elétrica que nós dois estamos usando aqui para falar é chinesa, ela é distribuição chinesa. Né? A CPFL é chinesa. Isso é só para dar uma medida, né? Ela está presente em muitas coisas. Aí alguém aí levanta o dedinho e lembra, está montando fábrica de carro elétrico no Brasil. Se a gente acha que somos só nós que estamos notando isso, desculpe, os americanos também notam. Né? E o Trump tem um jeito, vamos dizer desta forma, muito pouco diplomático, né? Para nos lembrar dos seus interesses. Né? Talvez a gente precise pensar melhor nisso. Vamos observar o jeito que o Japão negociou, o jeito que a União Europeia está negociando, e nós vamos perceber que as ameaças de Trump têm sempre endereço certo. E nem sempre elas são, ineficientes. O Japão, de alguma forma, teve que fazer concessões significativas para a realidade americana. Professor, muito obrigada, viu, por ter falado com a gente por aqui. Estou de plantão no fim de semana, né? Pode ser que a gente volte a se falar ainda no sábado ou no domingo. Paula. Infelizmente você acerta. Nós vamos trabalhar, isso não há dúvida nenhuma. Beijo para o senhor, até mais, até a próxima. Até mais, Paula. Muito obrigado, boa tarde a todos.